Boa noite, amados. Glórias a Deus. Estamos aqui para iniciarmos mais um ano de serviço ao Senhor, mais um ano de crescimento, um ano de amadurecimento no Senhor Jesus. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia. No capítulo de número 37, a partir do versículo 1 até o versículo de número 11, nós vamos ler um texto bastante conhecido que era José do Egito. Hoje eu quero compartilhar com vocês algo que Deus tem falado comigo ao longo desses dias, no início deste ano, nos meus devocionais, nos meus estudos bíblicos. E creio que Deus falará contigo também hoje. Mas quero que você primeiro feche seus olhos para a gente orar ao Senhor, entregar a Ele esse momento de palavra. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pelo privilégio, pela oportunidade que temos de ministrar a palavra, Senhor, e de receber algo vindo do céu. Pai, que a tua igreja seja cheia do Espírito hoje. Senhor, que a tua palavra encontre espaço nesses corações e crie, Senhor, raízes e cresça e frutifique, Senhor. Pai, que eu seja apenas ser um canal da tua voz e da tua graça nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá para a leitura bíblica, Gênesis 37, do versículo 1 até o verso número 11. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, por isso mandou fazer uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se encurvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu e sua mãe e seus irmãos viremos a nos encurvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Amados, essa história de Davi é bastante interessante e eu acho ela uma das mais lindas da Bíblia pelo desfecho dela, pelo final dela. Não tanto pelo processo, porque não foi muito interessante aquilo que José passou, aquilo que ele sofreu. Mas o final, sim, fecha com chave de ouro a história dele. Ele era um menino comum, ele não nasceu de uma forma esplendorosa, não havia nenhuma promessa sobre a vida dele. Era um menino que nasceu como os outros irmãos, não tinha nada de especial, não apareceu um anjo para falar com Raquel como apareceu para falar com a sua bisavó Sara, pelo contrário. A mãe dele era estéril, ela não podia ter filhos. Depois de muita oração, muita busca ao Senhor, Deus ouviu o clamor daquela mulher, então, e concedeu-lhe um filho, e então vem José. Mas não tem nada de especial na vida dele. Tanto é
Tanto é que o texto em Gênesis capítulo 30, verso 22, verso 24, relata o nascimento dele como qualquer um outro filho de Jacó. Não tem nada demais. Foi um parto normal, com as parteiras e tudo normal. Segue a vida. Não tinha nada de especial na vida dele. Mas ele fazia parte de um plano eterno de Deus, que ele não acredita que ele não tinha ideia do que estava acontecendo. Ele fazia parte do projeto divino, que eu acredito que o pai dele ainda não tinha falado para ele. Mas José faz parte daquilo. José faz parte da promessa dada a seu bisavô Abraão. A promessa foi dada a Abraão e confirmada várias vezes. Eu quero que você ponha seus olhos em Gênesis capítulo 12, o verso 1 até o verso 3, onde Deus faz uma promessa a Abraão, o famoso pai da fé. E diz assim, Gênesis 12, verso 1 até o verso 3. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Esse era o plano de Deus. Uma promessa dada a Abraão. E José fazia parte disso. E você vai ver no final da história como foi importante a vida de José. Em todo esse processo, você sabe que Abraão teve apenas 2 filhos. Ismael, com a escrava Agar, e Isaac, com sua esposa Sara, já na sua velhice. Deus prometeu uma grande nação, que seria pai de multidões, mas deu apenas 2 filhos. 2 filhos. Abraão não viu essa multidão. Abraão não viu essa grande nação. Tem um texto que eu acho interessante. Em Gênesis, capítulo 17, eu vou ler aqui rapidinho para você. Verso 5 e verso 6, diz assim: não será mais chamado Abrão, mas sim Abraão. Porque eu constituí pai de muitas nações, eu o tornarei extremamente prolífero, de você farei nações e de você procederão reis. É interessante que Abraão não viu isso se cumprir, mas ele creu. E você vai ver na história dele que no meio do caminho lá, Deus pede ainda seu único filho, né, que ficou com Sara. Ismael já tinha ido embora com sua mãe, e ficou Isaac lá. Então, quando Isaac fica sozinho, Deus pede para ele, então, seu único filho, ele vai sacrificar. Você sabe a história. E lá, na hora de meter a faca no menino, Deus manda ele parar. Ele diz: olha, parei, meu amigo, que eu sei que você confia em mim. Eu sei que você crê em mim. E a história, então, muda. Mas existe um plano de Deus acontecendo enquanto a história de José acontece. Existe um processo divino e a vida de José é uma fração dentro daquele processo. Está acontecendo algo muito maior do que apenas a vida de José. Nós olhamos para o livro de Gênesis e a partir do capítulo 37 até o 50 mais ou menos, até o final praticamente, relata muito da vida de José. Mas aquilo ali é apenas uma fração da história do que está acontecendo, a real história. O que Deus está fazendo é muito maior do que aquilo que está fazendo na vida de José. Eu acho interessante essa história e quero pontuar algumas coisas com você. Que a vida de José, ele nasce, ele começa a ajudar os irmãos. Você viu aqui no capítulo 37. Ele estava fazendo as mesmas coisas, apacentando. Ele é uma espécie de dedo duro dos irmãos. Os irmãos faziam alguma traquinagem, ele ia lá e contava para o pai. Ele ia lá e falava: pai, ó, tá fazendo coisa errada lá. Eu vi Rubem
e Isacar fazendo um negócio bem feio, pai. Aí o pai lá corrigia, para onde corrigir os filhos, e sabiam que era por causa de José que tinha contado. Tem uma festa aí dentro. Tem uma festa aí dentro. E José cresce, vira pastorzinho de ovelhas como os irmãos, e lá num belo momento ele tem 2 sonhos. Acredito que ele não teve maturidade para guardar aquilo no coração. Ele fala aos irmãos, e aquilo começa a gerar uma raiva, um ódio no coração daqueles irmãos, que não conseguiam nem mais conversar com ele. Mas tem um outro agravante, que era o pai amá-lo mais do que os outros, o pai preferi-lo mais do que os outros irmãos. Tem um filmezinho infantil que eu acho muito bacana, a Ana Luísa assistia quando era menor, onde os irmãos estavam lá lavrando com o boi e cuidando do gado, e José estava lá na sombra com o pai comendo fruta, um negócio assim. Né? Era um negócio bem desigual que acontecia. E aí, só que o que acontece? Por que razão Jacó tratava José dessa maneira? Tinha uma razão. Porque José era filho da sua velhice. E para aumentar ainda mais o amor de Jacó por José, é que José era filho de Raquel, aquela mulher pela qual ele tanto trabalhou. Você conhece a história de Jacó e Raquel? Como foi esse amor? Eu vou falar bem rapidinho para você. Jacó foge do seu irmão Esaú e vai para casa do seu tio Labão. Labão era irmão de sua mãe, Rebeca, e ele chega lá então na casa do tio e se apaixona pela prima, que Raquel é prima dele. Ele fica doido porque ela era muito bonita, uma mulher muito atraente fisicamente, ele fica apaixonado por ela e quer casar com ela, e pede então a Labão Raquel em casamento. E Labão falou assim: olha, para você poder casar com ela, tem que trabalhar 7 anos para mim. Você trabalha para mim, você cuida do meu gado, e então quando fechar o tempo, você pode casar com ela. Beleza. Jacó trabalhou para caramba, e os 7 anos para ele foram como se foram dias. Foi muito rápido. Então, no dia do casamento, ele vai lá, feliz da vida, vou casar com o amor da minha vida, a mulher mais linda do mundo, apaixonado, show de bola. Só que o sogro dá 1-0 nele. Ele fica bêbado, Jacó fica bêbado e vai para o quarto esperar a noiva. Só que aí o sogrão pegou e mandou a filha mais velha, a encalhadinha, que ninguém queria, mandou primeiro. E aí diz a Bíblia que Lia, que era a filha mais velha, tinha problema de visão. Né? E aí, quando chegou lá, Jacó, bêbado, não viu quem era, teve lá o fight, e aconteceu o quê? Quando ele acordou de manhã, falou: rapaz, não era essa mulher aqui. Rapaz, não era com essa aqui que eu queria casar. Era Raquel e não Lia, pô. Aí volta para Labão e fala: meu sogro, o que foi que você fez? Eu não fui justo com você? Eu não trabalhei por ela? Por Raquel, e você me dá? Não. Aí Labão, né? Não, rapaz, aqui a história é outra. Aqui na nossa cultura, você primeiro casa mais velha e depois a mais nova. Sim, mas o que é que eu vou fazer agora? Bom, trabalha mais 7 anos por Raquel. Aí Jacó, tá bom, já que é esse o trato, trabalhou mais 7 anos por Raquel. Então você imagina, o cara trabalha 14 anos por uma mulher, tem que ser a mulher, gente. Tem que ser a mulher. Não é qualquer coisa não, pô. E para a mulher ficar 14 anos conservada, tem que ser a mulher, pô. Né? Tem que ser top mesmo pro cara deixar o couro no sol 14 anos, pô. Né? Então pense você é homem, se você faria isso pela esposa que você tem hoje. Eu faria pela minha. Não sei se você faria pela sua, mas eu faria pela minha, porque vale a pena. Então eu entendo Jacó quando ele trabalhou 14 anos pela esposa dele. Né? Então lá se vai a história. E então por isso que havia um amor especial por José. E aí então ele casa com Raquel, e aí a outra esposa, Lia, tem muitos filhos, e Raquel nada. E a Raquel dá olha, pega aqui a minha empregada, coabita com ela, tenha filhos com ela para que eu possa ter filhos. Mas ela não tinha filhos, era estéril.
Então passa-se um longo tempo ainda depois de casado para ter filho, foi um milagre. Então chega José. Então havia um cuidado especial, havia um amor especial por causa da história que existia com Raquel. Não era por acaso que Jacó amava mais José. Não era por acaso. Não era porque era mais bonito. Então, seguindo a história, nós chegamos no capítulo 37, onde nós já lemos. E aí acontece um desfecho muito ruim. Acontece uma situação muito ruim com a família. Que os irmãos pensam em como acabar com a vida do próprio irmão. Os demais irmãos ficam pensando em como fazer para acabar com a vida de José. E uns falam, não, bora matar ele. E outros, não, rapaz, a gente não pode matar ele não. Aí o Rubem fica doido, não, matar ele não pode matar ele não. Não, então bora jogar ele numa cova aqui, e jogam ele numa cova, para que ele morresse de sede e de fome. E mentem para o pai dizendo que um bicho, uma fera do campo pegou José pelo caminho e matou José. E aí então eles estão lá, comendo o seu pãozinho, uma carne assada, ele tem uma ideia brilhante. Lá de longe vem uma caravana de mercadores, de escravos, estão indo sentido ao Egito, e um deles pensa assim, rapaz, a gente podia vender o nosso irmão. A gente podia vender o nosso irmão, faturar uma graninha, e nós ficamos livres do sangue dele. Nós não o matamos. Nós não o matamos. Nós apenas despachamos ele como uma mercadoria no Sedex. Foi essa ideia que tiveram e tiram José da cova e vendem então para os mercadores de escravos. E então José parte para o Egito. Lá ele é vendido como escravo e vai trabalhar na casa de Potifar. Vai lá ser uma espécie de mordomo. E é interessante uma coisa na vida de José, que tudo que José fazia, Deus era com ele. Tudo que José fazia, Deus o abençoava. Então ele chega para ser escravo na casa de Potifar, e Potifar vê que ele é um bom empregado, que é uma pessoa obediente, uma pessoa que o que faz prospera, o que faz funciona, o que faz dá certo. E Potifar coloca ele então como o seu governador. Fala, rapaz, aqui ó, dentro da minha casa, da minha propriedade, você só é menor do que eu. É eu aqui e você aqui. Ninguém é superior a você, a não ser eu. E José faz um bom trabalho, um menino temente a Deus, um menino fiel ao Senhor, fiel ao seu patrão. E aí, a esposa de Potifar se apaixona por ele e quer ter um caso com ele, tenta fazer algumas artimanhas para que José cedesse ao desejo dela, e José fica firme, José não cede, José é fiel, e ele fala assim com ela, olha, pecaria eu faria um mal contra o meu senhor? Potifar me faz tanto bem, ele me colocou como governador da sua casa, eu faria mal a ele e pecaria contra Deus? E isso deixou a mulher pirada, deixou a esposa de Potifar louca. Então ela finge um estupro, finge ser estuprada, você sabe a história. E José então vai preso, né, de maneira injusta, não é nem ouvido, não tem um advogado para defendê-lo, não tem nada que possa reverter a sua sentença, ele vai preso. Só que mesmo preso, mesmo sendo um escravo e preso, Deus era com ele. A ponto de o carcereiro colocá-lo como responsável pela prisão. Pense você, um preso responsável pelos outros presos. Tamanha era a sua autoridade, tamanha era o seu caráter, porque eles sabiam que estava preso ali, mas ele não era um cara mau caráter, não era alguém que havia cometido um erro. E passa-se o tempo na prisão, ele encontra lá um copeiro e um padeiro, e esses homens têm sonhos, e aí José revela os sonhos desses homens. O copeiro, o sonho era mais ou menos assim, que ele voltava a servir diante do rei, diante de Faraó, e ele espremia as uvas e fazia um vinho e dava à mão de Faraó. E José interpretou o sonho e disse assim, olha, em 3 dias você vai voltar para o seu cargo. E o padeiro, então, conta o sonho a José. José fala assim, olha, o sonho era mais ou menos assim, olha, estava com um cesto de pão fresquinho na minha cabeça, e eu ia servir o rei, e aí
eu servia o pão, só que aí quando vê, eu morria, um desastre acontecia, e aí o José falou assim, olha, em 3 dias você vai morrer. E os pássaros vão vir, assim como no seu sonho, que comiam o pão no seu cesto, assim os pássaros vão vir e vão pousar na sua cabeça e vão comer a sua carne. E justamente aconteceu isso. O copeiro voltou a trabalhar no reino, com o rei, e o padeiro foi enforcado, morto. Só que ele continua preso. E passa-se então um tempo, passa-se mais um tempo, acontece o quê? Faraó ter sonhos pesados, ele fica incomodado, e ele chama os seus adivinhadores, os seus feiticeiros, e conta-lhes o sonho, e nenhum feiticeiro conseguia interpretar aquele sonho. Nenhum feiticeiro conseguia dar a resposta que Faraó esperava. E aí acontece do copeiro estar presente naquela situação e fala assim, olha, meu rei, quando eu estava preso, tinha um rapazinho lá que interpretou meu sonho e aconteceu justamente. Talvez ele possa interpretar para o senhor também. Então chama José, dá um trato em José, dá um banho, faz a barba, ele volta lá arrumadinho. E Faraó conta-lhe o sonho. Conta-lhe o sonho, que era o quê? Haviam 7 vacas gordas, bonitas, viçosas, estavam pastando à beira do Nilo. E quando vinham 7 vacas magras, feias e mirradas, e vinham e comiam aquelas vacas gordas. Esse era o sonho de Faraó. E aí ele conta a José, e José fala assim, olha, Deus vai dar a resposta. Deus dará a interpretação. E aí então ele fala assim, olha, essas 7 vacas gordas, bonitas e viçosas, são 7 anos de muita fartura na colheita. Serão 7 anos de muita abundância. Você vai colher muito milho, muito trigo, muito soja, muito feijão, muito arroz. As tuas vacas vão parir muito gado, você vai prosperar bastante. Mas as outras 7 vacas feias, e magras, e mirradas e doentes, são 7 anos de muita seca. Eles vão vir e vão devastar tudo o que se pode produzir na terra. E aí Faraó fica temendo aquilo. E José fala assim, não, mas olha, eu vou lhe dar um conselho. Vamos construir silos, vamos armazenar mantimento. Vamos guardar uma fração de cada ano da colheita, nós vamos guardar. E quando vier a seca, nós teremos o que comer. Então o povo terá mantimento. É interessante esse momento dessa revelação de sonhos e que acontece com a vida de José. Eu estava conversando com o Nílias, eu mandei para ele o que eu ia pregar hoje. Ele me deu alguns pontos interessantes. E foi uma coisa que nós estávamos conversando e que não há, nesse momento, nenhum sentimento de raiva, de vitimismo na vida de José. Ele podia chegar naquele momento e dizer, não vou revelar sonho nenhum. Não vou falar nada. Que se lasque, eu sei o que vai acontecer. Deus já me disse que vai acontecer. Que se dane esse faraó. Que se lasque esse povo. Mas pelo contrário, ele dá aquilo que recebeu do Senhor. Ele não retém a palavra que Deus havia dado. E aí então começa agora uma reviravolta na vida de José. Ele dá a resposta desses sonhos, e aí o povo, sim, o faraó fica, aonde nós iríamos encontrar tamanho conhecimento, tamanha sabedoria? Esse homem tem que ser colocado como governador do Egito. E assim aconteceu. Assim aconteceu. José agora se torna um homem poderoso, se torna genro de Faraó, um cara que começa a construir os silos e começa a fazer tudo aquilo que ele havia dito que deveria ser feito, e começa a armazenar o alimento e começa a prosperar aqueles 7 anos ali, e chega a seca. E chega então as vacas magras. E aí vai entrar agora a família de José. Os irmãos, os seus pais, voltam a entrar em cena agora. Só que, do tempo que ele foi vendido pelos irmãos, até aquele momento, se passam 13 anos. Foram 13 anos oscilando entre muita coisa boa e muita coisa ruim na vida de José.
E aí então ele tem um encontro com seus irmãos. E ele, no capítulo 42, os irmãos vão ao Egito porque sabem que lá tem comida. A seca pegou mesmo, eles descem para o Egito. E lá na hora de comprar, o irmão os reconhece. Mas os irmãos não reconhecem José. E José tem várias artimanhas, ele faz vários testes com os irmãos. Se você for ler a história, depois você vai ver que ele vai lá dar a comida para os irmãos e fala assim: mas não, vocês são espiões. Vocês não são gente do bem, não. Vocês são espiões, vocês vieram aqui olhar para depois virem nos atacar. E eles: não, meu rei, não é isso não, senhor. A gente veio aqui só comprar comida, está aqui o dinheiro. Aí José pega o dinheiro deles, chega lá nos empregados: olha, enche as bolsas de comida e coloca de volta o dinheiro dentro. E aí então eles vão para casa. Quando chegam em casa, vão descarregar os sacos de comida, está lá o dinheiro de volta. Eles ficam pirados, meu Deus, nossa, rapaz, aqui é punição divina. Deus está cobrando o sangue do nosso irmão José. Deus agora está se vingando de nós. E aí então eles descem de volta para o Egito um tempo depois para comprar mais comida. E chegam lá, José faz uma outra artimanha com eles, uma outra estratégia. Ele fala assim: para vocês comprarem mais comida, vocês vão ter que deixar aqui o irmão de vocês e me trazer o irmão mais novo. Me trazer o caçula de vocês. E aí, com muita discussão, eles voltam para a casa do pai, Jacó, e falam assim: olha, eu preciso levar o meu irmão Benjamim, porque o senhor lá, que vende a comida, pediu para que a gente levasse o nosso irmão caçula. E Jacó falou: olha, eu já perdi o meu outro filho, José, vou perder agora Benjamim também. Mas com muita conversa, ele cede Benjamim, e eles chegam lá então para comprar comida. E José já não consegue mais se conter, mas esconder a sua identidade. E quando ele vê Benjamim, o coração dele aperta, e ele fica tentando se esconder, e ele vai lutando contra os seus sentimentos. Ele vai e manda sair todos os empregados da sala, e fica só ele com aqueles rapazes ali. E aí então chega o ápice da história. Gênesis capítulo 45, quero que você abra. Gênesis capítulo 45. Do verso 1 em diante. A essa altura, José não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam, e gritou: façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. E quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro de Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Gente, você consegue ver a riqueza dessa passagem? O coração desse homem? Eu não sei se você conseguiu prestar atenção no versículo 5 em diante, onde ele fala assim: olha, não foram vocês que me fizeram mal,
Foi Deus que me trouxe para cá. Foi Deus que me colocou aqui. Foi Deus que me colocou naquela carruagem de escravos e eu vim para cá como escravo. Foi Deus que permitiu que isso acontecesse comigo, para que a nossa família tivesse vida hoje, para que a nossa família não morresse de fome. Não fiquem se recriminando, não fiquem achando que eu vou me vingar de vocês. Não pensem isso. Foi Deus que permitiu que eu viesse para cá, para preservar-lhe a vida e preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Eu quero que você olhe agora para aquela promessa feita a Abraão. É por isso que José tem uma importância muito grande nessa história. Porque se não tivesse essa pessoa, não tivesse esse personagem, aonde estaria a descendência de Jacó? Aonde estaria a descendência de Abraão? A fome teria aniquilado essa gente. Você está conseguindo entender esse raciocínio? Você está conseguindo entender o propósito de Deus agindo nessa história? Consegue entender? Consegue ver isso? Se José não estivesse ali no Egito, se José não fosse trabalhar ali, como aconteceu, a quem a família dele procuraria para comprar alimento? Se José não tivesse revelado os sonhos de Faraó, se José não tivesse dado a Faraó a direção para construir os cílios e guardar alimento, nem mesmo a nação do Egito teria sobrevivido àquela fome. Você pode dizer assim, mas poderia ter tido outro plano. Não, mas eu estou falando do que a Bíblia diz, estou falando do que Deus usou, eu estou falando do que Deus fez. Eu estou olhando isso que Deus fez, não alguma suposição. Eu estou falando do que Deus fez. Deus usou a vida daquele homem para preservar uma nação. Você vai ver depois que a família desce toda para o Egito, depois dessa revelação aqui de quem era José, vem toda a família para o Egito, vem morar ali, porque ali tinha comida. E você vai ver depois, no final, quando Israel sai do Egito, 400 anos depois, havia mais de 600 mil homens israelitas, fora mulheres e crianças. Aquela multidão que Deus havia dito para Abraão, havia se cumprido. Aquela multidão como as estrelas do céu, como a areia do mar, havia se cumprido. Mas teve um homem, ou a história de um homem, que foi determinante na história geral. Por que eu trouxe essa história hoje aqui, queridos, para compartilhar com vocês? Por que eu trouxe? Deus usou a tragédia da vida de um homem para mudar a história de uma nação. Aquilo que eu e você consideramos uma injustiça, aquilo que eu e você consideramos um dano catastrófico, foi bênção na mão de Deus. Aquilo que para muitos de nós era o fim da picada, era o fim de tudo, para um homem foi um degrau, para Deus foi um empurrão para algo poderoso acontecer. Aquilo que talvez derrubasse eu e você, para Deus era um trampolim. Aquilo que faria eu e você desistir de sonhos, que faria eu e você desistir da palavra de Deus, que faria eu e você desistir das promessas de Deus, na mão de Deus e no coração de um homem, era motivação, era força, era ânimo, era graça, era unção de Deus. Era unção de Deus acontecendo ali. E através da vida de José, a nação de Israel é preservada, a seca, a fome não acaba com aquela nação. E a promessa de Deus segue se cumprindo. O meu desejo hoje, querido, é que você saia daqui com uma certeza, com uma convicção de que existe um Senhor da história
que existe um Senhor do tempo. E esse Senhor não é eu, não é você, não é ser humano nenhum. É Deus. É Deus. A sua história não passa em branco, não passa despercebida diante de Deus. Existe um propósito maior, do qual eu e você fazemos parte. Existe um propósito de Deus preparado para mim e para você. E você fica preso nas suas circunstâncias de vida, achando que a sua vida é só isso. Eu quero dizer para você que não é. Que não é. Os seus pensamentos não são o que determinam a sua vida. Os seus pensamentos negativos sobre você não determinam quem você é. Meu desejo é que você viva como eu estou vivendo esses últimos tempos. Porque se eu fosse contabilizar tantos diagnósticos ruins que eu já tive, Se eu fosse contar quantos exames, um pior do que o outro, eu já tive, eu teria razão de sobra para estar em casa enclausurado no meu canto e não ser incomodado por ninguém. Mas eu nunca peguei os diagnósticos ruins que eu tive como razão para esfriar a minha fé, como razão de deixar de caminhar. Vocês têm me acompanhado aqui já tem mais de um ano nessa minha batalha. E cada dia para mim é uma vitória, cada dia que eu vivo é uma vitória. E eu nunca deixei que essas notícias ruins fossem fosse motivo para me desanimar, para me esfriar, para eu me economizar no reino de Deus. Pelo contrário. Eu contei aqui na última celebração do ano, que duas coisas eu determinei na minha vida. Para os visitantes que não sabem a minha história, eu estou num processo agora de tratamento do câncer, tanto de tireoide quanto de estômago. E também tive um problema do coração, o coração dilatou, quase eu vim a óbito. Para vocês que não conhecem a minha história, é mais ou menos isso aí. E foram duas coisas que eu determinei quando eu descobri, quando eu recebi as notícias, 2 cânceres malignos, e eu coloquei na minha mente, no meu coração, eu não vou me submeter à quimioterapia, não vou, porque eu sabia, todo mundo aqui sabe que geralmente câncer, né, um tumor maligno, a quimioterapia é praticamente algo comum, né, é o caminho que se faz para o tratamento. Eu falei, rapaz, eu não vou fazer isso não vou fazer. E eu tinha um pouco de medo, é claro, da quimioterapia, mas também uma determinação, eu não vou fazer isso. E a outra era que a doença não ia determinar o meu modo de vida. E desde agosto de 2017, eu tenho vivido essa caminhada. E pela graça do Senhor, pela bondade de Deus, não fiz quimioterapia e a doença não determinou os meus dias. Graças a Deus por isso. E o que eu quero dizer para você, meu amado, hoje, é que o Senhor é que tem os verdadeiros planos para a sua vida. O Senhor é que tem determinado o melhor caminho para a sua vida. O Senhor é que tem a melhor condução para a sua vida. Não é você, não é o seu chefe, não é a sua esposa ou seu marido. É Deus que tem preparado grandes coisas para você, para esse ano. E eu não estou falando isso da boca para fora. Eu não estou falando isso de uma ideia que eu tive. Eu estou falando disso porque a Bíblia fala isso. Jeremias, capítulo 29, verso 11, diz assim, porque sou eu, Deus falando, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Deus tem planos a meu e a teu respeito. Deus tem preparado tudo para que nós vivamos nele. Nós não sabemos como vai ser o desenrolar dos nossos dias. Nós não sabemos como vai ser
o desenrolar da nossa história. Nós não sabemos. Nós não sabemos se vamos estar vivos amanhã. Mas temos uma certeza. Temos uma convicção. De que nascemos para cumprir um propósito e um chamado de Deus. Quero que você abra sua Bíblia para finalizar. 1 Pedro 2, verso 9, para encerrarmos. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se você acha que não tem um chamado, se você acha que não tem uma razão pelo qual servir a Deus, está aqui a resposta. 1 Pedro 2,9. Lembre-se sempre disso. Você é um povo adquirido. Você foi salvo, não foi salvo por acaso. A resposta está aqui para anunciar as virtudes daquele que vos chamou. Daquele quem? Jesus. Aquele que alcançou você, agora você fala dele. Aquele que salvou você, agora você fala dele. Aquele que amou você, agora você fala dele. Que você olhe para a sua história, que você olhe para o que você já passou, e você veja que Deus permitiu você passar aquilo. Ah, Lucas, mas foi muito ruim. Ah, Lucas, foi um negócio tão ruim que eu não quero nem lembrar. Mas se Deus permitiu você chegar até aqui hoje, é porque você venceu. Se Deus permitiu você chegar até aqui hoje, passando por coisas ruins, agradeça. Porque foi Deus que permitiu você chegar aqui hoje. Porque do contrário, as coisas ruins teriam engolido você. Você pode olhar para a sua história, você pode ver abuso, como eu já fui abusado. Você pode ver discriminação, você pode ver surra, você pode ver injustiça. Mas se você venceu isso, se você passou por isso e está aqui hoje, é porque Deus permitiu, Deus estava com você. No meio da sua dor, mesmo você não vendo, mas Deus estava com você. Olhe para a sua história como uma experiência, uma escola divina. Olhe para a sua história e veja as lições que Deus ensinou a você. Olhe, faça rapidamente uma avaliação. Você não é mais forte hoje do que ontem, do que antes? Você não tem uma cabeça mais madura? Você não pensa melhor? Você não age melhor? Você não dá mais valor a algumas coisas que você antes desvalorizava? Está acontecendo isso comigo. Quando eu estive lá perto, bati na trave para ir embora para outra, passar dessa para melhor. Rapaz, como eu comecei a valorizar mais momentos com minha filha, momentos com minha esposa, momentos com os meus cachorrinhos, momentos com a minha conexão, momentos com pessoas com quem eu amo. Tudo muda. As experiências nos fortalecem. Olhando a vida de José, José estava determinado a ser fiel ao Senhor em todas as circunstâncias. Foi provado em tudo. E foi aprovado em tudo. Quero que você se coloque de pé e feche seus olhos. Talvez você chegou aqui hoje sem nenhuma perspectiva para o próximo ano, para esse ano, achando que tudo é a mesma coisa, achando que tudo é igual, achando que tudo não vai ser diferente. Mas eu quero dizer para você hoje, Deus tem preparado
grandes coisas para a sua vida. E eu não estou falando isso de maneira coletiva, para que você pense assim: se eu não fizer, Pedro faz. Se eu não fizer, Joana faz. Deus tem preparado algo específico para você. Deus tem chamado específico para cada um de nós. Nós achamos que o chamado, o ministério é apenas para quem é pastor, para quem é missionário, para quem está à frente pregando, e não é. Deus tem algo determinado para cada um, para cada um. A minha oração hoje é que você saia daqui crendo que o Senhor é Senhor da sua história, que o Senhor é o Senhor da sua vida, que o Senhor sabe das suas circunstâncias de vida, que o Senhor ouve os teus choros, que o Senhor sabe das tuas angústias, que o Senhor sabe das suas perdas, que o Senhor sabe das suas dores, que o Senhor sabe dos seus cansaços. Meu desejo hoje é que você saia daqui com essa convicção que o Senhor é quem está diante de ti, que o Senhor é quem te sustenta, que o Senhor é quem te fortalece, que o Senhor é quem guerreia por ti as tuas batalhas diárias. Eu quero orar com você essa noite. Eu quero fazer uma oração específica por aqueles que olham para dentro de si e se veem fracos, e se veem incapazes de continuar na caminhada, que passam por uma circunstância e esfriam, e desanimam, e não conseguem entender o que está acontecendo, e por isso desanimam na fé, e vai caindo e levantando, caindo e levantando, caindo e levantando. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você aqui. Quero que você venha aqui na frente para orar comigo. Eu também passei por essas batalhas mentais. Quantas vezes no hospital, eu falava: Deus, por que isso? Eu falei assim: Deus, poxa, não dá para diminuir um pouquinho essa carga não, meu Deus. Eu orava assim e falei: Deus, se isso é amor, por favor, me ame um pouco menos. Pelo amor de Deus, me ame um pouco menos. Se é permissão tua isso tudo, Deus, então me ajuda a suportar. Se isso tudo é porque você quer que eu passe, me ajude a suportar, porque eu não tenho forças. Eu nunca sublimei sentimentos meus diante de Deus. Nunca. Não vivo por sentimentos, mas também não os ignoro. E sempre os apresentei diante de Deus. Falei: Deus, eu estou pirado com você, Deus. Deus, eu estou chateado mesmo, porque, poxa, não podia vir esse eletrocardiograma aqui melhor? Esse eco aqui não podia dar um resultado melhor? Essa ressonância não podia dar um resultado melhor, Deus? Por que isso? E eu louvo a Deus pelas minhas fraquezas, porque é nelas que Deus age, é nelas que Deus me fortalece. Se você se sente fraco, não se sinta diminuído por isso. Agradeça a Deus pelas suas fraquezas, porque é nelas que o Senhor te faz forte. É nelas que o Senhor entra e faz você avançar 1, 2, 3, 4, 5 milhas. É nas suas fraquezas que Deus faz você persistir no caminho. Glória a Deus por nossas fraquezas, porque se fôssemos fortes, nós não daríamos glórias a Deus. Se nós fôssemos homens, super-homens e mulheres maravilha, nós não daríamos glórias a Deus. Nós somos fracos e pequenos, insignificantes. Se é nisso que Deus é glorificado, é nisso que Deus é engrandecido. Eu quero que você coloque sua mão no seu coração nesse momento
E apresente a Deus as suas fraquezas, as suas debilidades. Diga: Deus, olha, a minha fé é tão pequena, nossa Deus, eu não sei nem definir a minha fé de tão pequena que ela é, porque quando passa um ventinho eu já estou balançando. Deus, eu tenho medo de morrer. Deus, eu não quero morrer, por favor, me livre da morte. Deus, eu sou muito estourado, meu Deus, eu sou pavio curto. Deus, eu sou muito irado, eu fico irado com muita facilidade. Apresente a Deus as suas fraquezas. Senhor Jesus, eu quero orar junto com os meus irmãos aqui. Eu me coloco, Senhor, junto deles, Pai, diante de Ti, para apresentar nossas fraquezas, Senhor. Aquelas que muitas vezes nos fazem perder a fé, nos fazem perder o foco, nos fazem perder o amor, Senhor. Nos faz esfriar, nos faz, Deus, de alguma maneira, desistir de andar no propósito que Tu tens preparado para nós. Quantas vezes, Deus, vem a tempestade e nós não estamos preparados para resistir e caímos. O vento bate e nos derruba, Senhor, e nós achamos que aquilo é o fim, nós achamos que acabou. Mas sabemos que Tu, Senhor, não vê dessa maneira, porque é Você que sabe os planos que tem a nosso respeito, é Você que sabe os projetos que tem a nosso respeito e não nós. Nós não temos capacidade, Senhor, de entrar na Sua mente e descobrir o que Você tem preparado. Nós sabemos, Deus, que Você não revela o propósito todo, Você revela sempre o próximo passo. Você sempre revela o próximo passo. Tu não mostrou para José o que ele seria lá na frente, como seria. Tu deu a ele 2 sonhos, mas não mostrou como seria para chegar lá. E José passou todas as etapas, queimou todas as etapas e chegou lá, Senhor. Você faz assim com a gente também. Você mostra sempre o próximo passo, o próximo degrau a ser subido, o próximo salto a ser dado, Senhor. Nós entregamos a Ti nossos corações nessa noite. Nós entregamos a Ti, Senhor, a nossa vida a Ti por completo essa noite, Senhor. Nossos sonhos, nossos planos, nós entregamos a Ti agora em nome de Jesus. A nossa vida nós rendemos ao Senhor. Queremos, Pai, esse ano viver um ano de discípulo, um ano, Senhor, de obediência, um ano de andar no propósito eterno, um ano, Senhor, de andar segundo a Tua vontade, um ano, Senhor, de fazer a Tua vontade, Senhor, um ano, Senhor, de falar do Teu amor, um ano, Deus, de falar da salvação, falar da Tua cruz, Jesus. É por isso que nós oramos, Deus. É por isso que nós oramos, porque a nossa vida é Tua. Nós sabemos quem é o nosso dono. Nós sabemos quem pagou o preço para que nós tivéssemos vida. Nós sabemos quem pagou o preço para que nós pudéssemos respirar. Nós sabemos quem pagou o preço para que nós tivéssemos acesso a Ti, meu Deus. E é por isso que nós oramos, Pai. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Você pode voltar para o seu lugar. Nós estamos encerrando a nossa celebração. Que Deus nos abençoe. Tenha uma semana próspera, uma semana de vitória, uma semana de resoluções, de causas impossíveis, uma semana de muita graça de Deus para as conexões que vão iniciar agora terça-feira, quarta e quinta. Deus abençoe cada líder, uma palavra poderosa. Sejam conexões de salvação em nome de Jesus.